Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, o Senhor Jesus, Ele uma vez reuniu os discípulos e Ele fez uma pergunta que mexeu com todo mundo. Ele perguntou o que as pessoas falavam que Ele era. Cada um falou uma coisa, mas teve um que falou algo que chamou a atenção de Jesus. É aí que eu quero entrar na mensagem de hoje. Não adianta a gente falar muitas palavras. O que vale é falar pouco e que sejam palavras que chamem a atenção de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então olha para mim, Jesus tinha cumprido a missão, pregado o Evangelho, levado a palavra, e quando chegou em Cesareia, ele parou os discípulos e fez essa pergunta: os homens falam que eu sou quem? O que as pessoas aí fora falam que eu sou? E aí vem as respostas. Versículo 14. Eles disseram: uns te chamam de João o Batista, outros te chamam de Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Por que o povo falou que ele era João, ou era Jeremias, ou alguns dos profetas? Por que falou João? Porque João, ele quando começou a pregar, ele não seguia nenhuma religião, não tinha placa nenhuma de igreja para João. Ele ia para o deserto e abria a boca, o povo saía da cidade, ia para o deserto ouvir João. Isso é o que? É o poder de Deus. Porque João não divulgava onde iria, ia para o deserto, pregava, e as pessoas sentiam de ir lá, porque alguém comentava: está lá um homem pregando no meio da praia, vamos ver quem ele é. E o povo ia. E o povo dizia: Jesus deve ser João, mas não era não. Depois falou: deve ser o profeta Elias, porque Elias também tinha a mesma unção de João, de pregar a verdade e não tinha medo de nada. Depois alguém falou: deve ser Jeremias. Jeremias também não tinha medo de nada e pregava a palavra. E alguém falou: deve ser alguns dos profetas. Resumindo, ninguém soube responder. Ninguém soube dizer o que Jesus realmente era. Jesus, quando perguntou isso, ele quis saber como é que as pessoas consideravam ele. Imagina eu chegar para uma vizinha sua, ou vizinho, e falar do teu nome e perguntar quem ela é para ti. Quem fulana é para ti? E o vizinho vai falar: olha, é uma boa vizinha, é uma boa pessoa, olha, ela às vezes me ajuda e tal. Ou seja, eu vou ter uma informação boa de ti. Jesus queria isso. Quando ele perguntou: os homens sabem que eu sou quem? Jesus queria ouvir uma palavra dessa. Ainda bem que disseram que ele parecia um dos profetas, já não foi mal. Mas Jesus não queria essa resposta. Ele queria outra resposta. E a resposta está aqui, ó. Vamos ler o versículo 15. Disse-lhes Jesus para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Olha só, olha para mim. Primeiro Jesus perguntou: o povo diz que eu sou quem? E os discípulos: ó Senhor, o povo acha que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Ok, e vocês? Vocês acham que eu sou quem? Aí responderam aqui, ó, o versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem revelou aquilo para Pedro não foi a cabeça de Pedro, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Para uma pessoa hoje ficar firme na palavra,
vir na igreja, buscar Jesus, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo revelou isso para você. Se eu estou aqui, é porque foi o Espírito Santo que revelou. Por que existem religiões que fazem eventos, campanhas, propósito para segurar as pessoas? Porque quem está revelando não é Jesus. É a vontade do homem de angariar mais e mais do povo. Aí inventam um monte de coisa. Dá papel para escrever, dá isso, dá aquilo, para segurar o povo. Está errado isso. Aí o povo fica mal acostumado, não tem resposta e depois perde a fé e alguns desanimam na vida. O Evangelho de Jesus não precisa de um papel, de um evento, para você se firmar com ele. O Evangelho de Jesus é a palavra dele. Diga glória a Deus. E quando Jesus fala que vai abençoar, ele vai abençoar. Você acredita nisso, igreja? Por isso Jesus falou que Pedro foi revelado pelo Espírito Santo. Não foi Pedro que falou aquilo da cabeça dele. Foi o Espírito Santo que revelou. Foi o Espírito Santo que revelou você a ter um compromisso com Deus, a andar com Jesus. Foi o Espírito Santo que revelou a você para você não ir na bruxaria, não ir nesses lugares que tem Satanás. Foi Jesus que revelou a você para você ter comunhão com Deus. Foi Jesus que revelou a mim para ensinar a você que não é a campanha que vai abençoar, quem vai abençoar é a palavra de Deus no seu coração. Diga louvado seja Deus. É a palavra que vai abençoar. Nós temos que usar a fé na palavra do nosso Deus, não na palavra do homem. Eu não falo de mim, eu sempre leio a Bíblia com você e leio a palavra do Senhor para você. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. O próprio Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Diga glória a Deus. Aí diz mais aqui, ó, o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que palavra forte, igreja. Você entendeu o que Jesus falou? Quando Pedro revelou pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, ou seja, o enviado, o Messias, o escolhido de Deus, Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre essa fé. Que fé é essa? Confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nosso legítimo Salvador é Jesus Cristo. E depois Pedro falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É muito forte. O mal vai se levantar, mas a igreja que tem Cristo é mais forte que o mal. Eu vou falar uma coisa para vocês, a obra de Deus verdadeira, ela passa dificuldade. E a dificuldade que eu lhe digo, agora que você vai ter um coração revelado agora você vai entender. Há uma grande diferença entre a igreja passar dificuldade e a igreja ser mal falada. Olha aí a diferença. Tem muita igreja que é mal falada porque faz escândalos. É verdade ou não é? Provoca escândalo, maltrata, arranca o que a pessoa tem. Ninguém meteu arma na cabeça, não meteu, mas a pressão psicológica, a fala é muito pesada. Ou seja, acaba criando um terror psicológico na pessoa. E aquilo ali faz a pessoa ficar com trauma. Então aquele ali já não é uma luta que a igreja passa, aquilo ali é uma situação provocada pelos líderes da igreja, o escândalo. Às vezes a pessoa fala que anda em tal igreja, alguém fala, tu anda ali? Fogo, Deus me livre. Com aquela ali assim, assim, assado. Por quê? É a vergonha. E a Bíblia diz lá em 2 Pedro, até foi o próprio Pedro que escreveu, Jesus levantou ele para fazer a diferença. Ele escreveu que ai daquele líder que sobrevier os escândalos.
Quem percebe o pastor? Então, preste atenção, uma coisa é a igreja passar dificuldade, é normal, é a luta da igreja, a gente está enfrentando o inferno para falar de Jesus, é uma batalha espiritual. Outra coisa é a igreja ser mal falada por escândalo, por exploração, porque enganou, porque fez isso, fez aquilo outro. Por isso, igreja, eu louvo a Deus, a nossa igreja não é luxuosa, nem rica, digamos assim, dinheiro, mas não há escândalo. Não há escândalo. A única coisa que há é dificuldade mesmo. Que é normal, você também tem dificuldade. Quem percebe o pastor? Eu prefiro uma vida com dificuldade do que uma vida com escândalos. Mal falado na vizinhança, fulano é assim, é assado. Isso é horrível. O caráter da pessoa vale mais que ouro. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então, veja bem, a gente passa pela dificuldade, mas não tem escândalo, igreja. A igreja é menor, mas não tem escândalo. Para que uma igreja gigante cheia de escândalo? Quem concorda com o pastor? Eu não quero. Vocês querem? Ninguém quer. Ou seja, é melhor uma vida simples que tem Jesus Cristo e ter perseguição, que é normal, ter luta, que é normal, dificuldade, que é normal, do que ter escândalos. Você sabia que o escândalo tira as pessoas da fé? Eu saí de lugares que tinha muito escândalo, mas eu não saí de Jesus Cristo. Olha a diferença aí. Igual vocês. Vocês saíram dos lugares escandalosos, mas não largaram quem? Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ainda bem por isso. E o que temos que fazer? Nos manter na nossa fé e agradecer a Deus por estar num ambiente que não há escândalo, que não há fantochada, como costuma se dizer. E Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer. Diga glória a Deus. Aí diz aqui mais, para a gente orar, o 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. O que isso quer dizer? Que o que a gente determinar que vai acontecer, acontecerá. E o que a gente determinar que não é para acontecer, não vai acontecer. Você tem que declarar vitória para a sua vida. Você tem que começar a abrir a boca e profetizar, determinar, ó, minha vida é uma bênção, minha vida vai crescer, eu serei muito mais abençoado, Deus vai abrir as portas para mim, eu vou ter vitória, Deus fará coisas grandes. Você tem que determinar coisas boas na sua vida e não desanimar, mesmo que a vida esteja difícil, mas não está destruída. Repita comigo, a vida pode estar difícil, mas não está destruída. É igual a casa. Você tem a sua casa, seja aluguel ou própria, não importa. Você tem sua casa, ela pode estar cheia de pó, mas não está destruída. É só limpar, varrer, olha, e vai ficar bem de novo. Para a semana vai ter mais pó de novo. Limpa de novo. Olha, fazer o quê? É verdade ou não é? Mesmo trancando tudo, não sei como é que o pó entra, essa é a verdade. Essa é a verdade, é um mistério, é ou não é? Mas a casa é sua. Assim é a nossa vida. Tem vezes que a nossa vida está com pó de problemas, poeiras de angústia. A gente limpa e segue a vida, um dia de cada vez. E o tempo está passando rápido. Aproveita o tempo que você respira, enxerga, anda, fala, sai, faz suas coisas. Aproveite e agradeça a Deus, igreja. Você não precisa de muito para ser feliz, não. Só em você ter Jesus no coração e ter o pão de cada dia, já é uma bênção. Só ter o pão de cada dia, meu Deus, é uma maravilha. Diga assim seja. E Jesus falou que se você der, nem que seja um copo de água para um dos servos de Deus, você vai ganhar uma grande recompensa. Imagina o que você dá além de um copo com água. Deus vai te recompensar ainda mais. Porque Deus vê o seu coração. Então o que a gente aprendeu hoje nessa mensagem? Que devemos confessar Jesus em todo o tempo. Reconhecê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele é tudo na nossa vida.
Diga glória a Deus. E para terminar, vamos ler aqui Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 18 também. Mateus 18, versículo 18. Encontrou? Que diz assim, ó: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. O 19: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus está em nosso meio para nos abençoar e também para nos fortalecer. Que a palavra de Deus, ela fique no seu coração para te abençoar dia após dia. Diga glória a Deus. Amém? Nós vamos agora nos preparar para a Santa Ceia. Fique em pé, por favor.